Eu saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Com alegria nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Hebreus 13:15 nos dá uma ordem extraordinária. A palavra de Deus diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que palavra maravilhosa Deus nos traz aqui essa noite e quer receber de nós, ou melhor, nos dá a oportunidade, o privilégio de que nós adoremos o seu nome por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fantástico. Então que você possa essa noite abrir o seu coração, colocar aqui não só o seu corpo, mas a sua mente, a sua alma, a sua disposição. Você não assista o culto essa noite, mas você preste culto, participe do culto, que o culto passe pela sua alma, pelo seu coração e não cesse na sua vida, em nome de Jesus. E o Salmo vai dizer assim: aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis. O povo a quem tanto ama. Aleluia. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro dos Princípios, Gênesis, capítulo 18. Nós vamos fazer uma leitura relativamente longa, um pedaço do capítulo 18 e um trecho do capítulo 19. Nós entendemos o que estava acontecendo aqui nesse momento. Então eu vou pedir para você prestar bastante atenção. Capítulo 18, verso 16. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra e vai dizer assim: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado responde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partindo dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Preste atenção nessa expressão: pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 40 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40,
respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo novamente mais uma vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-os para fora, para que nós abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não lhes façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém não façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Agora pula para o verso 23, conclusão da história. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amém. Esse mês nós estamos numa série de meditações pensando a respeito da nossa identidade. O que é ser igreja? E nós entendemos que a igreja é esse povo que foi chamado para fazer algo diferente. A igreja é esse povo que foi remido na cruz, que foi equipado com o Espírito Santo e que agora é enviado como agente de transformação do seu tempo, do seu meio, da vida das pessoas. O cristão é esse que é chamado por Deus e de novo redirecionado
direcionado para que seja boca de Deus, para que seja o abraço de Deus, para que seja representante do próprio Deus. E nós entendemos nessas últimas duas meditações que isso faz parte da nossa identidade. Nós somos essa comunidade, gente que se move junto com o Espírito na direção daquele que ainda não ouviu o amor de Deus. E não se mover junto com o Espírito na direção dos perdidos, não ser essa comunidade missional, é simplesmente desastroso para a vida da igreja. Nós já aprendemos, e vale a pena ressaltar novamente, que quando nós não nos movemos com o Espírito, nós nos recusamos em ser esse povo missionário, nós simplesmente murchamos, retrocedemos, definhamos e por fim morremos. Quantas e quantas igrejas simplesmente pararam de ter nos seus corações esse desejo missionário, esse fervor missionário? Quantas igrejas se ensimesmaram e se entrincheiraram e deixaram de se comunicar com o seu tempo, com a sua sociedade, com as pessoas ao redor e simplesmente perderam a relevância e deixaram de existir, ou estão num processo de estagnação, de manutenção e em breve também vão deixar de existir. Por isso nós mais uma vez vamos falar a respeito desse chamado que Deus tem para nós, de sermos esse povo que anuncia o amor de Deus. Então o tema de hoje é salvação, o desejo do coração de Deus. Nós lemos um texto, e o texto fala de duas cidades, Sodoma e Gomorra, e no meio dessa bagunça toda, destrói, não destrói, desse acontecimento dramático, dois homens, Abraão e Ló. E para a gente começar a entender, a pergunta é: quem eram eles e o que eles estão fazendo nesse lugar? Se você retroceder um pouquinho a sua Bíblia aí, você vai lembrar que, ou vai ver que Abraão é aquele que é chamado por Deus de Abraão e Sara. Então Abraão e Sarai, Deus fazer uma grande nação, na qual seriam na descendência desse homem bendita todas as famílias da terra. E você sabe disso, que Deus suscita desse casal a nação de Israel. E quando você vai ler lá a genealogia de Jesus, Abraão está lá no topo dessa genealogia e se cumpre em Jesus. Em Jesus todos nós, irmãos, negros, brancos, pobres, ricos, orientais, ocidentais, nós somos essa grande nação. Esse povo foi comprado, nós somos essa grande multidão incontável que vai reinar com o Senhor e louvar o Senhor e viver no gozo do Senhor por toda a eternidade. Multidão tão numerosa quanto, enfim, as estrelas do céu ou as areias do mar, que se cumpre em Cristo Jesus. Mas aqui nesse momento ainda está no início da história. E no capítulo 13 acontece algo muito interessante. Abraão sai e ele leva, obedecendo a ordem de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, e de repente se estabelece nas campinas de Canaã. E diz a palavra, o texto bíblico, que o seu sobrinho Ló foi com ele nessa jornada. E de repente, lá no capítulo 13, diz o seguinte: os rebanhos de Ló prosperaram, os rebanhos de Abraão prosperaram, e os servos, os empregados de ambos começaram a brigar. O local ficou pequeno. Abraão, com muita sabedoria, chama Ló e diz o seguinte: Ló, nós somos parentes, você é o meu sobrinho chegado, não fica bem a gente discutir, vamos fazer o seguinte, cada um no seu canto, escolhe uma direção. E é assim que diz o texto bíblico: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, sendo um homem gentil, disse: escolhe primeiro. E o texto diz que Ló olha para o lado das campinas do Jordão e diz: eu vou para lá. Tudo bem, assim acontece a sua divisão. E o texto diz então que Ló vai e ele arma suas tendas e ele chega nessa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Muito bem, o texto acontece, vem o capítulo 14, o capítulo 15, o 17 e o 18. Nesse momento do capítulo 18, o que estava acontecendo? Deus se revela a Abraão, mas Deus manda os seus mensageiros. No Antigo Testamento o mensageiro é o anjo, é o enviado do Senhor, e os anjos vêm comunicar a Abraão que aquilo que Deus havia prometido estava muito próximo de se tornar realidade, porque daqui a 1 ano, eles dizem, a sua esposa conceberá e dará à luz. E o texto é muito interessante, você já conhece. Sara está ouvindo lá escondidinha no canto, ela ri, ela acha engraçado, ela fala: como eu
Uma mulher que já não estou mais ovulando, já não posso mais, passei da idade, impossível. Ela acha engraçado, ela ri, talvez uma risada de descrença. E os anjos dizem: olha, você está descrente de Deus, você deu risada. Não, não ri. Você riu sim, porque Deus viu que você riu. Enfim, daqui um ano vai se cumprir e vocês vão ter um filho e Deus vai desenrolar a história da salvação do jeito que o Senhor falou. Nesse momento aqui que nós lemos o texto, esses anjos estão de saída e eles vão então, seguem lá para o lado da cidade onde estava Ló. E quando eles saem, Abraão aqui é tomado no que a teologia chama de epifania. E o que é uma epifania, meu irmão? Epifania é esse momento onde Deus arrebata o homem e se revela numa visão para o homem. Deus vem à terra ou eleva o homem aos céus, e aí se encontra entre o terreno e o sagrado, e Deus desenrola a sua vontade, o seu querer. Um exemplo de epifania, Apocalipse de João. Você lembra o texto? O texto diz que João estava na ilha de Patmos, de repente ele é elevado, vê o céu se abrir e a história se desenrolando. Isso é uma epifania. E no momento aqui, há uma epifania e há um diálogo entre Deus e Abraão. E esse diálogo é sensacional. E aí Abraão começa a dialogar com Deus. Ele diz: Senhor, eu estou sabendo que há um projeto aí para dar fim nesse pecado todo, nessa bagunça toda, mas eu quero pedir um negócio para o Senhor. Se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa essa cidade. E surpreendentemente o diálogo é: eu pouco. Talvez Abraão, percebendo que lá não houvesse 50, porque pensa bem, só a casa de Ló e a família de Ló dava muito mais que 50 pessoas. Ele vai então tentando dialogar com Deus e negociar com Deus: Senhor, olha, não vamos exigir tanto, se houver lá 45, dá para poupar, dá para passar essa, dá para quebrar esse galho. E é interessante, Deus diz: por amor dos 45, eu não destruo a cidade. Novamente, ousadamente, ele intercede novamente e diz: Senhor, não leva a mal, vou falar mais uma vez, se houver 30, Deus, não dá para levar isso um pouco mais adiante? 30, Senhor. E Deus novamente, surpreendentemente, topa e diz: ok, se houver 30, eu não destruo a cidade. Mais uma vez Abraão se coloca: Senhor, eu sei que eu sou pó, não mereço falar com o Senhor, é demais o que eu quero te pedir, mas Deus, se tiver 20, o Senhor não cancela o castigo. Surpreendentemente Deus diz novamente: ok, por amor dos 20 não destruirei. E aí vem a última petição de Abraão: Senhor, última vez, prometo. Abraão aqui me parece aquelas crianças tentando negociar o castigo com o pai e com a mãe. Aí a gente fica prometendo, tentando achar um meio termo para se livrar. E me parece que assim, uma tentativa desesperada, de 50 ele pula para 10. Senhor, 10, se tiverem 10, Senhor. E eu acho que nessa hora aqui Abraão não está nem considerando a casa de Ló mais. 10, muito pouco, 2 cidades. 10, meus irmãos, é um número ínfimo, muito pequeno. E Deus diz: ok, por 10 eu pouparei, não destruirei. Nesse momento o texto muda, já não fala mais da epifania, o texto muda de cena. E agora a gente vê o verso 19. E aí os anjos chegam lá, e você leu aqui comigo, batem na porta de Ló. Olha, nós somos da parte de Deus, que bom. Entrem, comam, descansem e sigam viagem. Não, nós vamos ficar aqui porque amanhã sai todo mundo, e essa é a sua ordem de despejo. Pegue os seus, seu genro, sua casa, filhos, filhas, e sai daqui, porque o juízo de Deus vem chegando. E o texto segue mais um pouco, e me parece que já lá pelo capítulo, versículo 15, 16, do verso 19, a coisa está dramática, porque a destruição vem chegando, o dia está amanhecendo, e Ló ainda parece que não acabou de arrumar as malas. Sabe aquela viagem que você faz meio mal programada, e está na hora de sair com o carro ainda, você está tentando forçar a mala para caber o sapato, para o vestido não ficar preso no zíper? Me parece que Ló está meio atrapalhado nesse momento, e a coisa tem que ser depressa. E o verso 15 diz então que os anjos tomam a família dele pela mão e empurram ele fora da cidade. E de repente, quando o sol raia, já lá no verso 23, o juízo do Senhor acontece e fulmina aquele lugar. E aí vem talvez a parte mais dramática do texto: a mulher de Ló olha para trás, coitada da mulher de Ló, e de repente vira uma estátua de sal. Quando eu olho para esse texto e pensando na nossa vida missional, algumas coisas me vêm ao coração. A primeira coisa que eu penso quando eu olho para esse texto é que salvação é algo que está no coração de Deus, irmãos. Salvação é algo que está no coração de Deus. Quem nunca
nunca ouviu uma pregação sobre Sodoma e Gomorra? Levanta a mão. Quem já ouviu? Quem foi adolescente na igreja vai concordar comigo. Quando a gente era adolescente na igreja, vez ou outra levantava aquele presbítero, tiozão, cabeça branca, lembra? E ele vinha ler que texto, Rosa? Sodoma e Gomorra. Olha, jovens, cuidado, porque Sodoma e Gomorra, quantas vezes eu, você ouvimos a pregação em Sodoma e Gomorra, alguém enfatizando o castigo divino, a ira divina, a justiça divina, que Deus fulmina, que Deus faz chover fogo, e muitas vezes sai da igreja e pensa assim: nossa, Deus realmente é muito intolerante, porque Deus queima, Deus toca fogo, Deus transforma em enxofre. Quantas e quantas vezes esse texto é lido para falar somente o enfoque é: Deus não perdoa e Deus fulmina impiedosamente. De fato, irmãos, o pecado nos afasta de Deus. Isaías vai dizer lá no capítulo 59, verso 1 e 2, que Deus não está com os braços cruzados, que Deus não está com as mãos encolhidas, que Deus não está com os ouvidos atentos, mas o nosso pecado nos afasta de Deus. De fato, o pecado, seja qual for, em que formato for, grande ou pequeno, aqui está uma outra coisa engraçada no nosso meio, parece que a gente vai catalogando o pecado, né? Esse pecado aqui Deus não perdoa, esse pecado aqui Deus perdoa. E eu já disse isso aqui: nós, evangélicos, temos um problema com tudo que é relacionado à sexualidade. Então, adultério, imperdoável, imperdoável. Homossexualismo, imperdoável. Mas avareza, não, avareza dá para negociar. Mania de fuxico, não, mania de fuxico dá para negociar. Ser bruto com a esposa, não, isso aí dá para negociar. Tá batendo na mulher, mas traiu ela, não, então dá para aguentar o galho, né? Não precisa ir para o gabinete. Parece que a gente vai colocando assim uma escala, né? O que manda para o inferno, o que tem um remédio, o que vai só para o purgatório, o que dá para dar uma maquiada e melhorar. Não, irmãos, a Bíblia diz para nós, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Seja qual for o pecado, que tamanho, em que intensidade, o pecado sempre traz consequências desastrosas. O pecado nos destrói, o pecado, meus irmãos, ofusca a imagem e semelhança de Deus em nós. O pecado rompe relacionamento, relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com o meio ambiente. O pecado, meus irmãos, é essa herança maldita que traz consequências aqui e consequências eternas. Com o pecado não há negócio, a gente não brinca com o pecado, a gente não negocia com Deus em relação ao pecado. É pecado, a ordem de Deus é: se arrependa, se converta e reveja a postura. Ponto. No entanto, quando eu olho para esse texto, me salta ao coração, aos olhos, a vontade salvadora do Senhor. Porque esse diálogo de Deus com Abraão é fantástico. E perceba, meus irmãos, a resposta que Deus vai dando a Abraão. Por 4 vezes a expressão é essa: por amor dele, por amor dele, por amor dele. A resposta diante da intercessão de Abraão é extraordinária, porque por 4 vezes Deus responde que por amor ele salvaria, por amor ele pouparia a cidade. Deus é justiça, mas Deus também é amor, Deus é misericórdia. A vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é trazer salvação. Tito 2:11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O texto fala de juízo, fala, mas o texto também nos ensina, irmãos, que onde houver uma alma arrependida, onde houver um coração aberto a Deus, aí a salvação, aí a perdão, aí a vida acontece. Aonde uma alma se prostra diante de Deus e se arrepende, Deus por amor vai redimir essa alma, vai redimir esse coração. Aonde no mundo houver um coração quebrantado diante de Deus, Deus não o desprezará. Deus é juízo, mas Deus também é amor, é conserto, é graça, é misericórdia. Deus jamais recusa o pecador que se prostra e se reconhece diante de Deus. Isso fica muito claro em Jesus. Jesus é esse grito de Deus na cruz que diz: venham a mim, pecadores, e eu vos limparei, vos reconciliarei. E aí então, alguns desafios que ficam para a vida da igreja. Primeiro, precisamos desejar que a graça misericordiosa de Deus alcance todas as nações. Se aonde houver um pecador arrependido, nós precisamos ir a esse pecador anunciar o amor de Deus. Deus, meus irmãos, o Abraão faz o que muitas vezes nós não fazemos. Abraão intercede, Abraão se comove, Abraão se coloca no lugar, Abraão deseja o perdido para Deus, Abraão fala com Deus, Abraão quer negociar com Deus, para que Deus não castigue, mas para que Deus
salve, Ele se preocupa com aquele que está perdido, porque salvação é algo que está no coração de Deus, então também está no coração de Abraão. Senhor, poupa esse povo, salva esse povo. Meus amados irmãos, eu fico me perguntando se salvação é desejo do coração de Deus, será que é o desejo do nosso coração? Porque me parece que muitas vezes na história da igreja, o que está no nosso coração não está no coração de Deus. Quando eu olho para Abraão e olho para Jesus, por exemplo, eu vejo que há muito de Jesus em Abraão, porque o desejo de Jesus era salvar. Jesus come como um publicano que ninguém comia, Jesus toca o leproso que ninguém tocava, Jesus, meus irmãos, toca e liberta o endemoniado que ninguém queria tocar. Jesus entra no tanque de Betesda, um lugar que cheirava a carniça, para tocar e abençoar, libertar. Jesus recebe todos, sem distinção, para libertar, curar, transformar. E me parece que Abraão tem essa mesma disposição. Vale a pena ir ao pecador e dizer que se arrependam, para que não sofra a condenação, o juízo de Deus. Mas, por exemplo, quando eu olho para Jonas, eu já vejo um outro cenário. Você lembra da história do profeta Jonas? Deus diz o que para Jonas? 4 capítulos só, né? Eu li hoje antes de vir para o culto. 4 capítulos, desse tamanhozinho. Deus faz uma proposta, aliás, Deus dá uma ordem. Jonas, compra uma passagem bacaninha e vai para onde? Quem é bom de EBD? Nínive. O que é Nínive naquela altura do campeonato? Nínive é nada mais, nada menos do que a capital do Império Assírio. Nínive é conhecido naquele momento como o maior símbolo de opressão da história da humanidade do momento. Nínive é uma cidade sanguinolenta. Nínive é conhecido pela sua idolatria. Nínive é o centro de poder daqueles que no momento oprimiam o povo de Deus. Então ir para Nínive era muito incômodo. E ele faz o quê? Entra no barco e vai para Nínive, é isso? Ele vai para onde? Para Tarsis. Vem o capítulo 2. Os homens jogam ele no mar, aquela confusão toda. É a baleia, não é a baleia? Bom, interessa que ele volta em si e vai lá na praia. Sai o capítulo 3 pregando. Ele faz um serviço bem relaxado. Porque me parece que ele dá uma volta na cidade assim e fala assim com muito mau grado: olha, o negócio é o seguinte, Deus vai pesar a mão vocês aí, se convertam. Se não quiser se converter também, cada um faz o que acha melhor da sua vida. Sai para um lugar, assenta e fica olhando Deus e aguardando o momento que Deus ia cuspir fogo. Só que diz o capítulo 3 que todos ouviram e o rei decreta um jejum, um momento de quebrantamento, de arrependimento, onde até os animais foram envolvidos, e todos se vestem de pano de saco, cinza sobre a cabeça, e há um grande arrependimento. Sabe qual a expressão que termina o capítulo 3 do livro do profeta Jonas? E Jonas se aborreceu com isso. Olha, e começa o capítulo 4. No capítulo 4, sentado lá no seu montinho esperando Deus chover fogo, e Deus pergunta para ele: por que esse aborrecimento? Você lembra a oração de Jonas? Ele fala assim: eu sabia que ia acontecer isso. Eu não queria vir aqui, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo ia se arrepender, e eu não ia ver o Senhor castigar esse povo. Eu velejei até aqui à toa. Meu irmão, minha irmã, qual é o desejo do nosso coração? Porque me parece que às vezes nós temos mais de Jonas em nós do que de Abraão. Me parece que às vezes o nosso desejo é que Deus castigue com fogo, que Deus fulmine o pecador, que Deus fulmine aquele que não comunga da fé que eu comungo, que Deus chega logo e dê um castigo. Qual é o desejo do nosso coração? Será que nós desejamos a salvação do ímpio? Será que nós choramos pelos perdidos? Será que nós nos preocupamos com aquele que está cego pelo pecado? Será que nós fazemos o que Abraão faz? Nós intercedemos, nós nos dispomos, nós clamamos a Deus para que Deus nos envie, para que Deus nos use, para que Deus poupe, para que Deus salve. Qual é o desejo do nosso coração? Se salvação é o desejo do coração de Deus, é o desejo do nosso coração. Porque me parece que o cristão moderno tem perdido essa noção de que Deus deseja a salvação de todos os homens. E me parece que às vezes nós fazemos o que Jonas faz. Nós vamos catalogando: esse aqui merece ser salvo, esse aqui não merece, esse aqui tem até conserto, esse aqui não tem muito, esse vale a pena, esse não vale a pena. Falar para quê? Já ouviu essa expressão? Ai, o mundo está perdido, não adianta falar. Que bom que o mundo está perdido, porque quanto mais perdido, mais Deus quer salvar, alcançar, transformar.
Eu já cansei de ouvir gente dizendo assim: hoje está difícil para pregar o Evangelho, né? Não, irmãos, hoje não está difícil, está propício, porque as pessoas estão perdidas, sedentas, querem algo, estão implorando por algo, estão consumindo mensagem de autoajuda, mensagem espiritualística, estão atrás de religião, de simpatia, de macumba, de umbanda, de tudo que dê certo, porque precisam e desejam o Evangelho. Será que nós temos sido como Jonas ou como Abraão? Mas olhando ainda para esse texto, ainda nesse primeiro momento, eu penso o seguinte: Israel e a igreja existem para demonstrar o amor de Deus aos outros, e não apenas para tirar proveito desse amor. A razão de ser da igreja não está nela mesma, a razão de ser do cristão não está nele mesmo. Nós vamos entender de uma vez por todas que não é sobre nós, não é a nossa vontade, o nosso desejo. Nós nos tornamos uma geração muito autocentrada, enquanto mais autocentrada, menos nós nos preocupamos com os perdidos, porque o que me preocupa é o meu bem-estar, é que Deus viabilize para mim uma vida pacata e tranquila. O que me preocupa é que Deus atenda aos meus desejos, às minhas expectativas, me proteja do coronavírus, me proteja do desemprego, me proteja da morte. Deus me coloque numa redoma, como se o cristianismo fosse um salvo-conduto para uma vida sem sofrimento. E como fica o Evangelho quando Cristo diz: olha, vocês vão ser bem-aventurados quando por meu nome vocês forem injuriados, caluniados, perseguidos e por fim tirarem a vida de vocês. Como fica frases como a do apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Nós somos uma geração muito ensimesmadas. Enquanto nós mais nos egocentramos, menos nós percebemos os perdidos ao redor, irmãos. A igreja precisa entender que ela foi chamada por Deus para anunciar o Evangelho, para ser sal, para ser luz, para ser bálsamo de Deus, boca de Deus, abraço de Deus, olhar de Deus, calor de Deus, sinal do poder de Deus na vida do perdido. Ainda nesse primeiro momento, eu entendo por último que o cristão foi feito e foi chamado para fazer a diferença. A presença de grandes males não deve embotar nossa mente a ponto de não reagirmos nem nos esforçarmos para fazer alguma diferença onde nos encontramos. Nós precisamos ser sal, precisamos ser luz. Sodoma e Gomorra está adiante, mas ainda assim você pode fazer a diferença. A sociedade corrompida está adiante, mas ainda assim você pode fazer a diferença. Quando pensava esse sermão, eu me lembrei daquela história, daquele exemplo, daquele homem que estava na beira do mar e corria de um lado para o outro, pegando aquelas estrelas, que na verdade não são estrelas, né? Mas parece mais aquela bolacha redonda assim, é chamada de estrela do mar. Já viu isso na beira do mar? Isso quando a gente está andando assim, pisa, né? Dentro da água. E ele jogava aquilo desesperadamente, e a onda trazia de volta. Ele jogava e a onda trazia de volta. E alguém muito cético foi ele e disse: companheiro, para que tanto esforço? Para que tanto esforço? Você joga, a onda traz de volta, você não vai conseguir salvá-las. E ele diz assim: eu não consigo salvar todas, mas para aquela que eu joguei na água, faz toda a diferença. O que Abraão queria era fazer a diferença. O que talvez Jonas não queria naquele momento era fazer a diferença. O que Jesus fez foi fazer a diferença. E nós? E nós? A segunda coisa que eu aprendo com esse texto: pela graça, Deus arranca o pecado de nós. Olha o que nos diz o texto, verso 15 e 16. Abraão, melhor Ló, naquele momento dramático, me parece que há uma recusa dele em sair. Eu não sei você, mas se você morasse num lugar e chegasse um anjo de Deus e falasse assim: olha, dentro de 24 horas esse lugar vai virar pó, o que você faria? O que você faria? Correr, a Maria falou. O que você faria? Corria, negociava, falava assim: mas eu construí essa casa com tanto sacrifício, esse carro, meu Deus, vai queimar um carro, minha coleção de livros, que maravilhoso, meu Deus, meu computador de última geração, o senhor não dá para carregar. O que você faria, irmão? Ei, meu Deus, o meu saxofone, senhor, ficou lá embaixo da cama, deixa eu voltar lá para pegar. O celular, senhor, ficou carregando, o iPhone não, senhor, aguenta a mão aí para mim voltar. O que
que você faria? Há uma expressão que talvez você já ouviu que diz assim: foi fácil para Deus tirar o povo do Egito, difícil mesmo foi tirar o Egito de dentro do povo. E me parece que aqui tem um pouco disso, porque eu não sei você, mas se Deus chegasse e falasse assim: Franklin, o prédio está caindo, perna para quem te quer, irmão. Ah, Deus, sai de short, sem camiseta, deixa o chinelo para lá. Meu Deus do céu, pega a sua mulher, o guri e corre, irmãos. Mas me parece que não. Me parece que Ló aqui está meio, não sei, né? Sai, não sai, e fica uma coisa meio morosa. E alguns estudiosos dizem o seguinte: que talvez essa demora, essa recusa de Ló em sair, se dê pelo fato de que ele era um homem de posses, um homem de bem. E isso é relatado no texto. Ele é o único estrangeiro entre nós. Será que ele acha que ele é o juiz? Dá a entender no texto que Ló é alguém diferente naquele lugar. O texto diz no capítulo 3 que ele tinha rebanhos, tinha posses, tinha bens. Então não é errado supor que talvez essa demora em sair seja essa demora de se desapegar a Deus rebanho, a Deus posses, a Deus tenda, a Deus tudo, a Deus estabilidade financeira. Queimou tudo. Mulher é eu, você, as crianças, os genros, as noras, e vamos começar de novo. Parece que há uma demora em deixar isso para trás, e aí Deus tem que tirar. E eu acho interessante os detalhes do texto. O verso 16 diz que ele toma pela mão. Já tentou empurrar o filho no carro quando o filho não quer entrar no carro? O Arthur de vez em quando não quer vir para a igreja, ou não quer ir para a escola, não quer ir no médico. Daí o pai vem, né? Dá um passo para frente, dois para trás, um para frente, e a gente pega assim nas costas dele, empurra para dentro do carro e fecha a porta do carro para levar. Me parece que é isso. Me parece que Deus está empurrando crianças que não querem sair, estão apegadas, não conseguem sair daquele lugar, se desvencilhar em uma pressa só. O anjo empurra eles para fora e o juízo de Deus acontece. Quando eu penso na minha vida, e talvez na nossa vida, nós talvez precisamos ser arrancados. Talvez Deus precise arrancar coisas do nosso coração. Talvez eu e você tenhamos dificuldade de deixar o novo de Deus passar na nossa vida. Esse texto serve para mim como um alerta: desapegue daquilo que pertence ao velho homem, desapegue daquilo que Deus já reprovou, desapegue daquilo que Deus já condenou. Nós não vamos chorar pelos perdidos enquanto nós mesmos não fomos arrancados por Deus do pecado, da nossa ignorância, da nossa avareza, da nossa vida sem Deus, das nossas manias, das nossas manhas, dos nossos pecados de estimação. E às vezes, irmãos, talvez nós sejamos tão enredados, tão enlaçados por isso, que não sobre tempo para olhar para o perdido. Eu me lembro da palavra dizendo: olha, corram a carreira com perseverança, vos desembaraçando do pecado que tenazmente vos assedia. Do que Deus precisa nos arrancar, ou melhor, o que Deus precisa arrancar do nosso coração. E por último, Deus demonstra salvação, Deus nos tira do pecado, e Deus exige uma atitude. O texto não poderia parar ou terminar de uma forma mais dramática, porque talvez tão triste quanto a destruição de Sodoma e Gomorra seja a conclusão da história para Ló e os seus familiares. E não há nenhum outro relato como esse na Bíblia. De repente eles saem, Abraão intercede, não dá certo porque a destruição vem. Eles saem às pressas porque Deus precisa empurrá-lo para fora. E de repente, quando tudo parece já concluído, terminado, ele já está longe. A mulher do Ló tem uma infeliz ideia de olhar para trás. E o texto diz que ela virou estátua de sal. Novamente foi muito assombrado por presbíteros que diziam: olha, está vendo? A mulher de Ló virou estátua de sal. Cuidado com o pecado. E deixa eu falar isso para uma criança, né? Olha, cuidado, se nós pecarmos, a mulher de Ló virou estátua de sal. Não faça isso, né? Não faça isso, há formas melhores. Mas essa história e essa conclusão me faz pensar o seguinte: o perigo que é nós ouvimos a mensagem e não a abraçarmos de todo o nosso coração. Meio salvo é completamente perdido. Um homem meio salvo, uma mulher metade da salvação, um jovem, um adolescente meio salvo é alguém completamente
perdido. Deus nos chama para abraçar um novo, irmãos, sem olharmos para trás. Deus nos chama para abraçarmos uma vida nova em Cristo Jesus, deixando as coisas do velho homem, morrer na cruz com o velho homem. Deus nos chama para a novidade de vida em Cristo Jesus. Deus nos chama para algo infinitamente melhor, chamado Reino de Deus. O que nos faz olhar para trás, se é que olhamos para trás? Quando li esse texto, me lembrava de uma passagem de Lucas, onde alguém chega para Jesus e diz: Senhor, quero te seguir, mas primeiro deixei sepultar os meus pais. E o que Jesus diz? Não, os mortos vão enterrar os mortos. Outro diz a mesma coisa: Senhor, parece que é uma sucessão, né? Tipo assim, sai daí que você não serve para seguir o mestre. Olha como é que se faz. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu avisar os da minha casa. E Jesus fala: não, é para hoje. Deixa os da tua casa para lá e me segue. E no final Jesus termina dizendo assim: olha, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Nós somos atrás, sem titubear, sem ter saudade do que ficou atrás, para que finalmente nós possamos ser esse povo que vai ao mundo anunciar a vontade salvadora de Deus. Esse povo que vai ao mundo dizer: gente, Deus quer salvar, se arrependa. Gente, Deus quer transformar a vida de vocês. Ser esse povo que vai ao mundo, irmãos, devendo unicamente o amor ao próximo e dizendo: olha, Deus por amor me poupou e Deus por amor quer poupar você. Que tipo de igreja nós queremos ser? Se salvação é o desejo do coração de Deus, é o desejo do seu coração, do nosso coração. Pense um pouco nisso, e que Deus nos abençoe nessa jornada de fé. Sodoma e Gomorra passou, a história aconteceu. Hoje há Guarulhos, há São Paulo, há a minha casa, ao seu lar, há pessoas perdidas ao redor. Estão esperando um Abraão da vida se levantar e dizer que Deus está de braços abertos, esperando o retorno do filho e da filha perdida. Que você seja esse Abraão, meu irmão. Que você seja esse Abraão, minha irmã, essa boca de Deus, anunciando a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar?